Muito bem, estamos aqui já com o professor, secretário de Trânsito do município de Santo Antônio, professor Clóvis Ezequiel. Satisfação tê-lo aqui, Clóvis. Que bom que você está aqui nos estúdios novos também do Voz da Bahia. A gente mudando aos pouquinhos aqui, graças a Deus, pedindo força a Deus todo dia, né? Licença para a gente sempre transmitir uma coisa boa para o povo de Santo Antônio, que é notícia e deixar o povo bem informado. Satisfação tê-lo aqui. Boa tarde, Clóvis. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Mazinho. Boa tarde a toda a equipe aqui do Voz da Bahia e todos os internautas. Dizer também da minha alegria, agradecer o convite. Desde um tempinho que a gente não vinha, tanto que é a primeira vez minha aqui nos novos estúdios, né? E lhe parabenizo, sei da sua luta, do seu pioneirismo por esse veículo de comunicação pela web, que hoje é uma marca e com uma quantidade de acessos extremamente significativa e contribuindo para a formação da opinião, para a informação, ou seja, para levar Santo Antônio de Jesus e região sempre mais adiante. Muito bem. 3 anos praticamente já caminhando já para fechar o primeiro ano do governo Rogério Andrade. Se assim for, ele vai se pré-candidatar à reeleição. Como é que se acompanha o trabalho da sua gestão, da sua secretaria e também da experiência que você está tendo em relação à Secretaria de Trânsito do município? Está sendo positivo? Bom, Marcos, veja bem, primeiro dizer que é extremamente positiva a avaliação do prefeito Rogério Andrade nesses 3 anos de gestão, caminhando já no 4º, seja pela quantidade de ações, né, tanto no que diz respeito a obras de infraestrutura, que tem levado um pouco mais de conforto às pessoas, principalmente nos bairros da periferia, seja também na questão da qualidade dos serviços que vem prestando nas diversas secretarias, seja na moralização também da coisa pública. Isso só tem sido possível, todas essas realizações, graças às diversas medidas, né, de austeridade que o prefeito, desde o primeiro dia, adotou. Medidas que, por sinal, até sacrificam o nosso trabalho, até muitas vezes, pela questão estrutural, questão de pessoal, mas nós todos entendemos que a responsabilidade, principalmente num país que tem exigido cada vez mais dos seus gestores, né, uma qualidade, né, e princípios de gestão que possa realmente fazer valer o voto da população. Então, o prefeito Rogério não titubeou em momento nenhum e de forma muito segura e responsável tem desenvolvido, economizando no custeio da máquina, economizando numa série de medidas de despesas do dia a dia, para que isso possa permitir investimentos, né, como falei, principalmente na área da infraestrutura, na área de urbanização, também na melhoria da qualidade dos postos de saúde, das escolas. Essa semana mesmo está sendo anunciada as 5 escolas, né, de vez que vão ser inauguradas, fora tantas outras, e assim sucessivamente. No que diz respeito à nossa pasta do trânsito, uma pasta bastante complicada, porque ela é um serviço contínuo. A Secretaria de Trânsito e Transporte, ela não tem hora para trabalhar, ela é o tempo todo, porque são problemas característicos da dinâmica da nossa própria cidade. Uma cidade que polariza toda uma região com a oferta de serviços, além do seu comércio, que atrai para cá várias pessoas e, por conta disso, tem os efeitos colaterais. E o principal deles, justamente o nosso trânsito. Um trânsito que não coloco isso como justificativa, né, nem uma desculpa, mas é um fato. Nossa cidade, não como em todo o Brasil, nós temos dificuldade de desenvolver um planejamento. Então, você vai tratando das coisas do dia a dia, e aí chega a uma altura dessa do campeonato, nós vamos vendo o quê? Uma cidade que tem as mesmas ruas que daqui no centro da cidade que tínhamos há 20 e 30 anos atrás, e o número de veículos circulando só aumentando de forma progressiva, né? Muito estreitas, né, Clóvis? Pois é, e aí você tem também um outro problema, o planejamento. Você tem casa, você tem supermercado em todos quanto é canto da cidade, você tem loja de tecido, tudo
quando é canto da cidade, loja de peça, ou seja, nós não conseguimos ainda desenvolver uma ação que possa programar, que possa planejar para o futuro, que determinados setores ocupem uma área da cidade para que você possa desenvolver ações específicas. Aí você tem, por exemplo, questão de carga e descarga. Existem leis, existem regras que são estabelecidas, mas a Casa Comercial se sente chateada quando um fiscal da SMTT aborda um caminhão que em plenas 10 horas da manhã está no centro da cidade fazendo carga e descarga. A gente sabe do que a crise econômica, a necessidade da empresa diminuir custos e receber aquelas mercadorias para poder potencializar o seu comércio nas vendas, mas nós também temos que pensar na coletividade. Então, uma das maiores dificuldades nossa é justamente a gente tentar conscientizar as pessoas que não pode prevalecer o meu direito, mas sim o direito da coletividade. E assim como na escola, em casa, na igreja, em qualquer espaço coletivo, nós temos que ter regras de convivência, o trânsito não é diferente. Então, por conta disso, é uma pasta que sempre vai exigir, seja qual for a gestão, seja qual for o gestor. A experiência é muito positiva, porque eu venho da educação e não deixei de ser educador, eu não pretendo fazer carreira, embora estou concluindo uma pós-graduação na área de trânsito, porque eu não sabia, mas não tinha por que passar 4 anos e não estar buscando especialização. Então, eu já tenho algumas especializações na área de educação, estou fazendo uma na parte de gestão de trânsito. E também, venhamos e convenhamos, nós não tivemos na história, embora tivemos pessoas que deram muita contribuição, né, todos que passaram, que criaram e geriram a SMTT antes de mim, todos deram grandes contribuições, mas nenhum deles também tinha uma formação específica na área, e nem por isso deixaram de dar suas contribuições. Cabe ao gestor ter capacidade de gerir, capacidade de tomar decisões, capacidade de se articular com quem sabe. Eu não sou engenheiro de tráfego, né, para poder identificar e dar soluções para todos os problemas do trânsito Santo Antônio de Jesus, mas eu tenho a obrigação de buscar quem sabe para estar tomando as decisões e, a partir dessas análises, a gente também fazer as intervenções que forem possíveis. Muito bem, foi isso mesmo que foi colocado até por algumas pessoas, né, que estiveram aqui presentes, que fizeram também algumas críticas que depois eu vou trazer para você, algumas críticas que foram feitas. Mas aqui o pessoal está falando, Edilson, boa tarde, Marcão, Mazinho, já falei, Aldro Júnior, parabéns, Clóvis Ezequiel dos Santos, bom de trabalho na educação e agora no transporte. Serviço público de qualidade exige avaliação e planejamento. Edilson de Dame, Roberto Filho, falta competência para querer planejar, porque não dá resultado na eleição. Apenas contratar e gastar recursos para nada? Referente à sinaleira da Praça São Benedito, é o que diz ele. Também tem mais gente aqui elogiando. O Marcos Zé de Andrade, boa tarde. Franderhack, não sei como se escreve não, Marco. Mas eu entendi, Ed. Ela está dizendo, mas ele só dá sinal de vida em 4 anos. É por aí, é verdade. Meu eterno professor Clóvis, gosto demais. Beijos, Clóvis. Essa é uma das maiores massageadoras. No dia que você estiver tenso, pode se massagear com ela, porque ela faz uma massagem de primeira qualidade. Você deita na cama lá com ela, ela faz a massagem, deita ali para massagear. Ed Andrade. Aldo Andrade também, parabéns, Clóvis Ezequiel dos Santos, tal. Roberto Filho disse que falta competência para querer planejar, porque não dá resultado, apenas contratar e gastar recursos para nada, referente à sinaleira da Praça do São Benedito. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Bom, em primeiro lugar, dizer o seguinte, as críticas das pessoas são a opinião delas, claro, de cada um, e nós temos que respeitá-las. Por mais que eu tenha respostas, eu não vou cercear jamais, né, porque é o olhar de cada um. Na democracia, a gente tem que ter a capacidade de estar convivendo com as críticas. Eu sou um servidor público, de carreira no Estado, estou licenciado do Estado e temporariamente prestando serviço à Prefeitura de Santo Antônio de Jesus. Então, como servidor e como gestor, eu tenho tranquilidade em receber e agradeço até, porque são esses olhares de fora, são esses olhares do dia a dia que estão fora da máquina, que
tenha uma imparcialidade até maior para estar nos trazendo algo que possa ser visto, planejado e solucionado. Né? Então, é tranquilo, agradeço. É claro que algumas críticas, às vezes, têm um outro objetivo que não apenas ajudar a cidade. Esse período do ano agora, estamos entrando aí na era eleitoral, e tem gente que acha que quanto mais jogar lama no ventilador, é que vai estar se locupletando. Eu não faz parte da minha história, muito menos estar trocando chumbo com ninguém. Quanto ao São Benedito, é verdade, nós precisamos retomar aquela situação, e não é por irresponsabilidade ou falta de planejamento ali, não. Desde o dia que o prefeito asfaltou a rua Wellington Figueiredo, que emenda ali com Antônio José de Araújo, junto com a secretária Sônia Fontes, nós vimos que você tinha duas avenidas, né, duas entradas na cidade, que é a ACM e a Wellington Figueiredo, e que chegavam no São Benedito. Só que uma ia lá por trás, circulando, saindo da casa de seu Faustino, criando uma dificuldade de acesso. Então, foi feito ali a abertura. Agora, só era possível abrir o cruzamento com um semáforo, porque para evitar colisões ali, já que você tem vários sentidos, seja descendo para o fórum, seja indo lá para o casco, pela Wellington Figueiredo. Então, mas naquele momento nós não tínhamos ainda condições de colocar o semáforo, então bloqueamos e mantivemos. Quando foi no ano passado, nós fizemos a experiência, colocamos um semáforo provisório, não era definitivo ainda, tanto que ainda faltava algumas coisas. Por quê, Marcos? Porque aí, por orientação técnicas de prepostos do DETRAN, nós temos que fazer um protocolo, ou seja, a substituição, você viu que nós trocamos os semáforos aqui do centro, tranquilidade, por mais modernos, tudo bem. Já uma implantação, ela requer uma análise. Então, nós colocamos e ficamos observando. Só que aí, foi no final de 2018 que nós colocamos. Só que logo em seguida veio aquela abertura, de desabamento ali de parte da BA 046. E aí que trouxe o fluxo, né? De todo a BA para dentro da cidade. Aí sim, o semáforo ficou sobrecarregado e começou a acontecer o que está acontecendo hoje lá em Nazaré, com um acúmulo, né, não vai aqui nenhuma... Mas pode criticar, porque porque tem um colega lá também, Major Santos. Eu acho que o Major Santos ali, com todo respeito, Clóvis, eu sei que você não tem nada a ver com Nazaré, mas abrindo parênteses que você está falando, realmente aquilo ali, aquele semáforo ali, meu filho, ou tu entende pouco de trânsito, ou realmente precisa tomar uma aula mesmo, viu, meu amigo? Porque para fechar uma BA 041, capaz de acontecer um acidente grave naquela rodovia ali, devido àquele irresponsável botar um semáforo bem no meio ali. Eu sei que tem uma rotatória que não precisava daquele semáforo ali para segurar o trânsito. Porque ali é uma BA, né? Está cortando a cidade, claro. Então, mas é um cruzamento também que precisava ser feito alguma coisa. Aquele projeto ali foi todo desenvolvido por empresas contratadas pelo DETRAN. Isso é disso que eu me relaciono com técnicos, com demais gestores de trânsito, né? Então a gente tem essa informação. Mas no caso aqui dentro da cidade começou a criar. Então nós desligamos os semáforos, tornamos a bloquear e fazer uma medida de segurança. Agora que a BA já voltou ao normal, nós estamos retomando o protocolo para poder acionar o semáforo e concluir essa análise para ver se permanece ou se a gente encontra uma outra solução para que não fiquemos com aquele equipamento ali obsoleto. Olha, até o Roberto Filho, ele voltou a dizer, críticas de gasto público e não na pessoa do secretário. Ele quis ressaltar isso também. Vitor Cirqueira, boa tarde, meu professor Clóvis. Quando será resolvida a problemática ali da rua ali da antiga Codical Velha? Trecho muito perigoso também. Os carros da 7 de setembro se chocando com os que saem da Viriato Lobo. O senhor percebe isso? Sim, eu consegui diminuir esse perigo quando nós transformamos em mão única a Travessa Castro Alves, porque antes da Castro Alves vinha também e era mais um encontro, né, conflitante. Nós já estamos
concluindo junto com a equipe da secretária Sônia Fontes, um projeto ali de intervenção que vai fechar os canteiros da Louisiana, né, numa posição e abrir em outra na gaiola, invertendo a mão, e aí você, ao invés de sair ali pelo Bar de Zé Humberto, vai entrar. Então isso vai tirar todo o conflito entre os veículos que descem da 7 e os da Viriato Lobo, porque o da Viriato Lobo automaticamente vai ter que converter ou para a Travessa Castro Alves ou para a 7 de setembro para pegar o outro contorno rotatório que nós estamos fazendo ali, envolvendo aquela Praça da Gaiola ali. Mas muito bem lembrado, realmente precisa fazer, e mais nos próximos dias nós já teremos novidade dessas intervenções que serão feitas para mudar ali o sentido da via e acabar com aqueles engarrafamentos que tem ali naquela saída que também dá acesso para a Rua do Expedicionário. Rapaz, eu gostei muito da pergunta de Vitor Cerqueira, parabéns, viu, Vitor? Bota aí depois no áudio aí uma salva de palmas para Clóvis, porque ele acabou de ganhar agora. Minha querida Ed Andrade, estou dando uma cortesia para ele relaxar, Marcos. É muito... Realmente, Ed, você tem razão. Deixar Clóvis de cabeça quente, perder o fio de cabelo, está dizendo aqui. Perder uns fios de cabelo, né, Marcos? Hoje ele vai relaxar, uma cortesia de massagem para o meu querido Clóvis. Passa meu contato para ele, viu, Marcos? Pode deixar, Ed. Ele já ganhou, você ganhou uma massagem... Agradeço aí agradeço a gentileza aí. Você ganha até massagem relaxante aqui. Uma salva de palmas para Clóvis aí, bota aí no áudio. Por favor, Mazinho, porque realmente a Ed fez muito bem. Apesar de eu não ter dificuldade de comunicação, até pela profissão e também pela coisa de figura pública, para algumas coisas eu sou extremamente tímido, então já estou me vendo aqui todo vermelho. Eu também sou. Nós dois somos tímidos aqui dentro. Fique tranquilo que eu também. Mas agradeço aí, viu? E vou prestigiar aí a cortesia, com certeza. Que bom, viu, Ed? Parabéns. Uma massagista de mão cheia, você vai gostar bastante. Eu apaguei, meu amigo. Eu dormi. Ed botou para dormir lá, mas fez uma massagem que eu dormi. Olha, Valdemir Brito botou aqui: a Avenida CM só tem buracos, Clóvis. Você já reparou isso? Olha, assim, a Avenida ACM, justiça seja feita. Nosso governo pegou aquilo ali, era uma peneira de tanto buraco. O prefeito Rogério asfaltou todinha aquela avenida, né? Não só asfaltou, como também fez passeio, a requalificação urbana ali, falta ainda a empresa concluir a sinalização. Antes que alguém até questione sobre isso, a Avenida ACM, a obra ela é supervisionada pela Caixa Econômica, a empresa foi notificada a concluir alguns serviços e a sinalização faz parte do pacote de obras. Por isso que a SMTP ainda não fez a requalificação da sinalização ali horizontal, as faixas e tudo mais, porque é uma obra que ainda nem foi entregue ainda à secretária Sônia Fontes para fazer a verificação. Quando for entregue, aí é que a gente fiscaliza e se precisar fazer alguma correção, faremos, no que diz respeito à sinalização. Agora, o pavimento, ele tem sofrido muito, volto a dizer, a BA-046, você sabe que é mais de 100 carretas por dia, né? Todos os ônibus das empresas que rodam para a Ilha de Itaparica, as Topics e todo o fluxo de veículo, então passou a ser feito pela Avenida ACM, principalmente. E fora os problemas de esgoto, de embasa, todo de vazamento, e aí junto uma coisa com a outra, justamente pelo excesso de peso, também contribui para essas intervenções, mas o prefeito Rogério tem, inclusive, acordado com o governo do Estado de fazer algumas reparações nas vias que sofreram por conta desse desvio da BA-046, e ele tem conseguido, né, e são vários os exemplos, seja pelo seu prestígio político, seja pela importância da cidade de Santo Antônio de Jesus, esses reparos também com contribuição do governo do Estado, né, até a obra for concluída, né, por inteiro, a gente sabe que a Avenida ACM, como outras avenidas aqui, estarão muito melhores do que se encontram hoje. Rosiane está dizendo boa tarde, Clóvis. Valdemir Brito diz assim: esqueça Nazaré, temos que resolver nossa cidade de Sardes que está com um problema sério aqui no trânsito, segundo ele. Tiago Rocha, aquela rua em frente ao Jardim Europa, bem complicado ali. Tiago, abração, professor. Ed Andrade dando risada. Clóvis, eu acho que está precisando de um semáforo em frente à minha casa. Marli Mercedes.
Sabe o que é Marlinho? Sei, sim, sei. Fica onde, demais. Gabriela? É na Avenida Juraci Magalhães. Marlinho deu risada por quê, Marlinho? Juraci Magalhães precisa de semáforo, é? Veja bem, é natural, né, Marli, um abraço, é natural que todas as pessoas, né, se sintam à vontade de opinar, Claro. né? Hoje com a informação, todo mundo conhece tudo, você tem qualquer dúvida, vai na internet e consegue explicações, às vezes pode não ser as mais apropriadas, mas é o acesso que as pessoas têm. Então é natural que aquilo que incomoda elas, até para não ficar só na crítica, elas apresentem algumas alternativas. Agora, claro, volto a dizer, cabe a quem está no órgão de trânsito receber de forma muito humilde e, ao mesmo tempo, acolher essas sugestões, verificar o que é possível e aquilo que não for, buscar alternativas. No caso de semáforo, por exemplo, é a última instância que a gente tem que tentar. Foi por isso que nós não colocamos ainda semáforo na Avenida Barros de Almeida, na bifurcação, no encontro ali com o cruzamento do Expedicionário e a Rua do Areal. Eu tenho um projeto ali já também do Detran para que a gente possa fazer uma sinalização, né? Só estou esperando concluir as placas que são específicas, não são placas de trânsito comum, são placas de direcionamento, inclusive dos locais, para que a gente possa fazer uma sinalização e testar. Porque hoje, se você colocar um semáforo, por exemplo, ali nessa área, você vai ter com 5 sentidos, porque você tem conversão à esquerda para todo lado. E aí não existe semáforo com mais de 3. Você vê que aqui na Quatro Esquina, e na 7 de setembro, nós temos semáforo de 2 estágios. Um para um lado, um para o outro. É rapidinho. Já o do Colégio Santo Antônio e do Catavento demoram mais, porque são de 3. Então, você passa um e espera 2. A Rua da UMEC também ali. Né? Ainda tem um pedestre, os 15 segundos do pedestre, que foi uma novidade que nem todo mundo ainda absorveu, que nós fechamos tudo para garantir os 15 segundos de travessia dos pedestres. Aqui. Mazinho está fazendo um comentário ali, eu já disse que eu vou botar uma câmera em cima dele e falou um saco semáforo. Você acha o saco, Mazinho? Mazinho está irritado, chateado, apurrinhado com que semáforo é, Mazinho? É todos, né? Eu também. A única que eu fico chateado mais é aquele da Rua Armando Tavares, que eita semáforo rápido ali, viu? Bem lembrado. O semáforo do Catavento, nós temos várias programações ao longo do dia. De manhã cedo, nós temos maior tempo para quem sobe lá do estádio pela Avenida Louisiana, e depois nós invertemos o maior tempo para quem vem da Prefeitura, da Urcicino Queiroz, né? E a Armando Tavares é a de menor fluxo comparado às duas outras. Então, você tem que acaba tendo um maior tempo de espera para fazer fluir as outras 2 avenidas, enquanto essa acumula menos. Agora, acredito que na implantação desses semáforos houveram os mesmos cuidados que nós temos tendo agora para implantar outros. Mas Santo Antônio, volta a dizer, é uma questão estrutural. Você tem aqui um semáforo nas Americanas e tem outro no Catavento. Eu não sei se cabem 20 carros naquele espaço, ou seja, é um semáforo em cima do outro. São cruzamentos perigosos, né? A adoção do semáforo foi por prudência. Agora, a estrutura da cidade faz com que, inclusive, nós tenhamos que ter aqueles 2 semáforos articulados. Nós temos um cabo ali passando um para o outro, mas para a semana passada alguém achou de cortar esse cabo. Então, aí agora nós estamos analisando para poder sincronizar novamente, para que o semáforo de lá, quando abrir também conjugado com o de cá, para quando fechar também, a fim de evitar que um feche lá, o outro abra cá e fica os 2 no meio ali da rua. Mazinho está falando. O que acontece? Os carros ficam na frente da Americana, quem sai da Americana não consegue. Você tem que ter outro microfone para você entender em casa. Você está falando que o assunto motivou o Mazinho. Né? Fecha no primeiro da Americana. Às vezes há um conflito, então é preciso fazer a sincronização, mas é algo sempre que nós vamos estar convivendo, porque Santo Antônio de Jesus também tem uma outra situação. O fluxo mestre principal da avenida tem que passar aqui pela prefeitura, aqui
pela Avenida do Cicino Queiroz, para daí alguns que vão para Padre Mateus, outros que vão para São Benedito, mas aí você vê que afunila, a avenida começa até larga, lá na Roberto Santos, mas ela afunila quando chega aqui na prefeitura. Então, a gente espera, com essas novas avenidas que estão sendo requalificadas ou está sendo criada, o prefeito criou ali a Avenida Santa Cecília, ao longo do canal do Mutum, que quando for concluída vai permitir um tráfego muito bom, e outros projetos que estão sendo desenvolvidos pela equipe aí, tanto da CEINFRA quanto da equipe da Superintendência de Convênios, para que a gente possa permitir que veículos que cheguem à cidade não necessite passar obrigatoriamente pela entrada da cidade, que tenha outras alternativas para justamente a gente desafogar o centro aqui com essa quantidade de veículos que tem e que se mistura muitas vezes a ônibus, a caminhões, carretas, porque é a única via de ligação da cidade. O meu amigo Alden Araújo está dizendo aqui: boa tarde, equipe Voz da Bahia, parabéns ao nosso amigo Clóvis pela sua dedicação e empenho na sua administração. Sabemos que não é fácil. Eu imagino também, viu, Alden, que não é não. Ele está perdendo fio de cabelo, que a nossa querida Ed resolveu dar até para ele uma massagem para ele, né? Dário Carvalho precisa educar os pedestres sobre essa questão do semáforo, Clóvis. Valdemir Brito, Marco, qual o seu contato para eu te ligar? 7599933. Aliás, melhor ligar para aqui, ó. 753631-4778. 753631-4778. É da redação do Voz da Bahia. Até bom botar aí, viu, Mazinho? Telefone da redação do Voz da Bahia, 753631-4778. Mas vamos lá. Ô, Clóvis, eu tenho uma pergunta, tem mais perguntas de internautas aqui, mas eu tenho uma pergunta que minha esposa, sempre quando eu estou passando ali na Praça Padre Mateus, e agora Mazinho me lembrou muito bem, é sobre aquela bifurcação ali, né? Naquela praça, o pessoal sai ali da igreja matriz e atravessa ali, fica aquela faixa. E o pessoal sempre me questiona, a própria minha esposa diz assim: Marco, já estava na hora de a gente botar um sinal aqui. Eu concordando com ela, porque às vezes o trânsito fica um gargalo muito grande, atravanca o trânsito ali, porque toda hora tem gente passando, a quantidade de pessoas que passa ali é muito grande. Será que uma sinaleira não ia cair bem ali, Clóvis? Antes de responder essa pergunta, eu só queria concluir lá para Marli sobre o semáforo lá na Juraci. Né? Não cabe não, porque, volto a dizer, a gente, quando coloca um semáforo, e aí já vai servindo de explicação para outras situações também, você cria uma retenção obrigatória a cada estágio. Então, se a gente não conseguir fazer uma outra sinalização, né, primeiro, a avenida principal sempre terá preferência, né? Então, quem sai das travessas tem que ter cuidado, não pode sair avionadamente, como a gente vê. Infelizmente, nós temos parte dos condutores, principalmente motociclistas, que nem sempre têm esses cuidados e sai atravessando tudo, entrando tudo. Nós temos uma categoria nova aí, que eu até brinco, né, que é o entregador de pizza. Né, que à noite cruza a cidade em nome de chegar com a pizza quentinha. Eles acham, alguns deles, claro que sempre tem aqueles que são cuidadosos, mas tem uma boa parte que eu observo, e aí essas observações eu faço a paisano mesmo, com o meu carro, não é no sentido de notificar ninguém, mas no sentido de estar avaliando, estar analisando, porque ao contrário de que algumas pessoas falam, né, eu saio, se ando na rua assim, pego um agente, pego um profissional, pego ali o subtenente Bittencourt, que é um consultor e tanto, né, informal, não é pago pela SMTT, mas as nossas relações institucionais e de amizade permitem essa contribuição de estar sempre nos ajudando, assim também como o pessoal da UFRB, que estuda trânsito, então sai com a gente vai analisando. E aí, só para ilustrar, que tem uma categoria, mas de veículos, de condutores de veículos também, que não tem esses cuidados e às vezes criam alguns conflitos desnecessários. Mas hoje, até então, a Juraci Magalhães não tem previsão, não tem estudo que leve a colocar nenhum semáforo ali. A mesma coisa eu digo para o Jardim Europa, que alguém colocou aí na saída ali do Jardim Europa, na verdade, da Avenida Esperança com a Rua Machado Bittencourt, que é a rua do Colégio Estadual. Então, veja bem, você tem ali dois momentos, de manhã e à noite, que tem uma saída, né, ou uma entrada de veículos para Maria Preta e que você
tem junto com o fluxo da avenida que vem da Teodoro Dias Barreto. Então, mas são 2 momentos. Demora um pouco, mas a gentileza de a coerência de outro, permite que todo mundo entre e sai. Nós não temos ali nenhuma ocorrência, nenhum registro de ocorrência naquele cruzamento. Se você coloca um semáforo, você obriga que todos os outros momentos do dia, que não tem um fluxo grande, obrigue as pessoas a ficarem paradas esperando abrir o sinal. Então, por isso que a gente precisa fazer sinalização, precisa fazer estudo. Isso muda muito, né? Nós temos noção que a dinâmica da cidade ela muda. Basta, por exemplo, Marcos, uma loja nova aparecer, uma loja popular, um escritório de advocacia, um curso pré-vestibular, algo que leve pessoas, que faz com que haja um novo fluxo de veículos e de pessoas para mudar as características do trânsito daquela localidade. Então, o órgão de trânsito tem que estar, e aí, contando com a contribuição, com a crítica, com a lembrança, seja da população, seja através dos órgãos de comunicação, a gente tem que estar sensível a isso para poder estar melhorando. Mas a colocação de semáforo tem a ver com isso. E aí eu já parto para a Praça Padre Mateus. Você fala da praça, eu vou pedir licença. Tem um ouvinte que resolveu ligar, quer falar com a gente ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, pelo menos para a gente ouvir o que ele está falando. Alô? Está podendo ouvir, Mazinho? Não, está muito baixo, né? Eu vou pedir, vou lhe dar um telefone para você ligar para mim, para eu botar no Viva Voz, para você falar aqui ao vivo comigo. Você quer fazer sua pergunta ao vivo, não é isso? Anote meu telefone aí, 759-9933-9961. 759-9933-9961. Ligue para mim que eu vou botar você para fazer sua pergunta ao vivo. Que você quer fazer sua pergunta para Clóvis ao vivo aqui, né? Como é seu nome? Valdemir. Ô, Valdemir, que bom você estar falando aqui. Vamos lá. Daqui a pouco você me liga. Pode entrar ao vivo, Valdemir. Pronto, Valdemir quer fazer a pergunta ao vivo. E quando a gente espera ele ligar, saber agora sim da Praça Padre Mateus, que a quantidade de pessoas ali, o tráfego de gente está maior, né? Chega, o engarrafamento está pegando aqui, ó, logo na entrada ali do Banco do Brasil. Isso, já está com um condicionamento grande devido àquilo ali. Eu tenho colocado, inclusive, aproveito a oportunidade para mandar um abraço e parabenizar a equipe da SMTT. No final do ano, foi motivo de vários reconhecimentos por parte de setores da imprensa, da associação comercial, porque nós colocamos direto ali os agentes tentando fazer a regularização da travessia de pedestre com a passagem de veículos. Você lembra que no passado nós tivemos ali semáforo e foi retirado porque ele regulava o fluxo de veículos que vinha da Praça Padre Mateus, né, ali do Banco do Brasil, e os que saíam da Rua do Correio, a Rua Monsenhor Francisco Manuel. Então, depois o próprio órgão de trânsito tirou a SMTT, gestão passada, tirou acertadamente e colocou as faixas elevadas. Hoje, nós estamos estudando sim a possibilidade de colocar um semáforo para regularização de fluxo de pedestre, não para regular o fluxo da saída da Rua Monsenhor. Quando vocês você colocam como você mesmo disse, alguém da SMTT colocando ali naquele momento uma pausa para o carro passar, para os pedestres, funciona muito bem. Realmente melhora muito. Sim, porque o semáforo de fluxo de pedestre, o que acontece? Se não tiver pedestre, vai ficar verde para os carros o tempo todo. Se alguém pedir, ele é aquele que tem a botoeira, se alguém pedir, no próximo ciclo, então aí vai ser aberto para o pedestre. Significa dizer que o que hoje cada pedestre passa na hora que quer, vai acabar tendo uma junção para que todos esperem ao próximo ciclo de tempo e aí todos passem. E o tempo que os veículos vão esperar, engarrafando a travessia de pedestre, vai ser o mínimo possível. Então, é um estudo que já está bastante avançado. Eu acredito que logo, logo nós possamos fazer isso. Inclusive, o prefeito Rogério homologou uma licitação de semáforo recentemente, que não obriga a comprar, mas habilita a prefeitura a fazer a aquisição, tão logo seja concluídos os estudos técnicos que indique a colocação desse equipamento naquela localidade. Eu acho fantástico. Tem um ouvinte na linha,
Aqui pela primeira vez, ouvinte querendo perguntar para Clóvis ao vivo, Valmir Brito, como é o Valdemir Brito, né? Isso, Marcão. Muito bem, Valdemir. O que você quer perguntar para Clóvis? Fique à vontade. Ok, Marco, muito obrigado aí por essa oportunidade aí. E ao professor Clóvis aí, que é um grande amigo meu aí. Eu conheço o seu trabalho direito aí. Mas, Clóvis, por gentileza aí, eu estou falando como usuário. Em Santo Antônio de Jesus, existe uma questão do trânsito, que aí nessa praça Padre Mateus, antigamente existia um semáforo, entendeu? Do lado da igreja matriz. Foi tirado esse semáforo daí. Quando a gente passa com o veículo aí, os pedestres não respeitam. Passa um pedestre, a gente para o carro, dá oportunidade. Quando aquele está concluindo, passa a faixa de pedestre, vem 2, 3, passa de novo. Se você fizer vontade, você fica o dia todo parado, esperando os pedestres passar, e ali não tem um agente de trânsito. A gente vê nas outras cidades aí vizinhas, um agente de trânsito resolve. Santo Antônio de Jesus, essa semana eu passei, tinha 2 agentes de trânsito dentro da viatura no São Benedito e os 3 irmãos engarrafados. Como é que pode um negócio desse? Eu sei que estou criticando na situação de melhorias. Como aqui na Avenida CM mesmo, está nessa frente aqui atualagem, na pracinha que tem um lava-jato na praça, tem os buracos aqui, que a chuva causou os buracos. Ontem mesmo estourou o pneu de um carro aqui, pelo amor de Deus, uma coisa fácil de resolver. Fácil de resolver, não tem betume, não tem asfalto, bota uma brita, bota uma areia, bota alguma coisa. Aqui tem como fazer uma rotatória em frente à atual laje para facilitar o fluxo de carro pequeno que entra aqui para a Rua Esperanto, para sair para o São Benedito, para voltar de novo para o lado do fórum. Pelo amor de Deus, uma coisa fácil de resolver, inclusive, meu professor. Eu já falei com o senhor sobre isso. O senhor disse que ia tomar providência até hoje, já tem meses. O senhor não tomou nenhuma providência e uma coisa fácil de resolver, professor. Que a gente que é eleitor, que eu fui eleitor do prefeito atual, hoje eu fico indignado, não sei se eu tenho condições de dar mais um voto a esse prefeito. Fica uma situação difícil, que a gente vê tanta coisa errada na cidade, que a gente tenta falar, tenta mostrar, tenta avisar, mostrar a visão para as pessoas competentes, tomar a liderança para resolver, mas infelizmente fica tudo no escuro. E eu agradeço muito sua participação, viu? Eu quero muito agradecer sua participação. Você tem voz aqui, você pode ligar. Que bom que você ligou para você falar ao vivo aqui. O professor está ouvindo tudo aqui. Que bom que eu sei que é uma crítica para querer a melhoria da cidade. Você tem toda a razão. Parabéns pela sua participação aqui com a gente, viu? Ok, Marcos. Muito obrigado a você, ao professor Clóvis aí. Desculpa se eu falei algo. Nada. Você falou, foi tudo lindo. Eu gostei, você tem que falar mesmo. Eu gostei. E outra coisa, Quando causa um prejuízo desse, quem é o culpado do prejuízo? É a prefeitura ou o cidadão vai ficar como um prejuízo? Muito bom. Sua pergunta o professor vai responder agora. E eu quero agradecer. Eu sei que ele respondeu da Praça Padre Mateus, porque eu sei que você estava ligando para mim e não ouviu. Mas ele vai falar de novo um pouquinho o que ele já falou. Mas muito obrigado mesmo pela sua participação. Gostei bastante, viu, Valdemir? Muito obrigado. Ok, Marcos. Obrigado a vocês aí. Bom trabalho para vocês aí, toda aqui. Valeu. Professor Clóvis, por favor, palavra do internauta, do ouvinte, está ligado aqui, ouvindo você, a audiência está muito boa, viu? Obrigado. Meu querido amigo Rony está dizendo, Marcos, 6.342 pessoas estão ao vivo aqui no vozdabahia.com.br. Obrigado, Rony. É isso aí. Cuidado para não travar o site, viu? O resto pode deixar à vontade. Pode deixar o povo falar, o povo ver, que eu gosto disso. Bom, primeiro eu agradecer as palavras e vamos separar aí algumas coisas, né? Eu acredito também que ele não tenha ouvido quando eu me referi à Praça Padre Mateus. Ele falou que tinha um semáforo. Eu também disse, só que esse mesmo semáforo foi tirado porque, por exemplo, quando fechava na Praça Padre Mateus para dar acesso aos veículos que saíam da rua Monsenhor Francisco Manuel ao Correio, o engarrafamento ia lá no Banco do Brasil e já atrapalhava quem estava descendo pela rua Tiradentes, de tanto veículo, porque basta 20 segundos, né, de retenção, a gente vai ver esse acúmulo de veículo. Então, chegou-se à conclusão que era melhor tirar, que
o semáforo, pois os veículos que saíam da Rua do Correio não era o problema que obrigasse a reter o trânsito da Praça Padre Mateus. E assim foi feito, né? Eles colocaram, na época, 2 faixas elevadas e que tem contribuído para isso. O que nós, então, não é porque tirou o semáforo que piorou, é porque o fluxo de passageiros, né, de pedestres atravessando, realmente é grande. Você vê que depois ali da Igreja Matriz, a rua fica livre, não tem nenhum engarrafamento. O problema é só por conta, como eu falei, como todo mundo passando ao mesmo tempo, não tem uma espera, então os carros acabam esperando muito tempo e se engarravam. Então, a partir do momento que nós pudermos colocar um semáforo para pedestres, né? A Rua do Correio vai continuar saindo livre ali, respeitando a sua vez, e a Praça Padre Mateus vai ter seu fluxo normal, e quando tiver pedestres, eles se juntam num determinado tempo, quem quiser passar por conta própria vai estar assumindo o risco, mas com o semáforo aberto a cada tempo, então vai permitir que tanto veículo quanto pedestres tenham o seu momento de passar. Dizer também que, por mais esforço que a SMTT faça, né, e os nossos agentes também estejam ali, não é algo fácil. Para você ter uma ideia, eu estou fazendo um levantamento de dados de serviço. O ano passado foram mais de 200 intervenções ou solicitações de instituições religiosas, clubes de ciclistas, de atletismo, escolas, órgãos públicos, clínicas, entre caminhadas, fechamento para cultos, shows musicais, de toda a ordem. Ou seja, o fim de semana a nossa equipe não para, muitas vezes a gente tem que contratar hora extra para poder dar atenção aos diversos eventos que acontecem tanto no centro quanto nos bairros da cidade e que solicitam, e nosso papel é esse, de promover também segurança, muitas vezes em parceria com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal e outros órgãos que também têm essa característica de fiscalização de eventos. Então são mais de 200 só em 2019. Nós tivemos 363 ocorrências de acidentes com ou sem vítima também em 2019. É praticamente um acidente por dia. Isso aqueles que são registrados. Porque quando eu cruzo os dados com o SAMU, que nós temos uma parceria também muito grande, as ocorrências do SAMU na área de trânsito é bem maiores do que a nossa. Por quê? O SAMU todo mundo chama para atender a pessoa que está lá vitimada. Mas a SMTT não é todo mundo que chama, porque às vezes você está com os veículos envolvidos estão com alguma irregularidade. Quando a SMTT, ou ela não é chamada, ou quando é chamada, muitas vezes já evadiu-se alguns veículos envolvidos naquele acidente, né? Por conta de muito veículo que estão com licenciamento irregular, condutor sem CNH. Então, só para dizer, a quantidade de serviços que a equipe da SMTT atende, fora outras demandas do dia a dia que acontecem, os acidentes. Hoje mesmo cedo, todo mundo noticiou um atropelamento aqui na Avenida Alcicino Queiroz. Então, logo segunda-feira de manhã, volta às aulas de algumas escolas no dia de hoje. Então, a equipe nossa, ela se desdobra com a quantidade que tem. Então, eu nem sempre eu posso manter 2, porque um só também não aguenta, ficar ali, seja naquele cruzamento da Praça Padre Mateus, em frente à Matriz, ou em outras áreas, né? Então, por isso que nós estamos não só estudando a possibilidade, né, e está bem avançado, de colocarmos um semáforo para pedestre ali, como nós também estamos assumindo a questão do videomonitoramento, que algumas empresas, inclusive, alguns internautas, noticiou aqui recentemente. Verdade. Né? Recentemente. Nós estamos assumindo, a Associação Comercial cumpriu uma parte, comerciantes adquiriram câmeras, tal, e nós... e depois disso, a prefeitura, na época, em outra gestão, não entrou oficialmente. E as empresas, tanto a que instalou quanto a que da internet, elas também colaboraram. Chegou um momento que elas pararam o serviço. O que nós fizemos? Por orientação do prefeito Rogério, determinação, nós assumimos a manutenção dessas câmeras, estão todas já. Agora, nós estamos aguardando a liberação da Coelba, porque aí vem de Salvador, não é a Coelba aqui, Erisvaldo tem sido até muito parceiro,
Não, Erivaldo tem sido parceiro nisso, mas ele precisa de algumas autorizações que tem que ser via um convênio com a Secretaria de Segurança Pública. O prefeito Rogério conversou diretamente com o secretário Maurício Barbosa, então nós estamos aguardando essa liberação a qualquer momento. Se a Coelba não liberar, nós vamos buscar poste alternativo, mas nós vamos assumir esse vídeo monitoramento, porque ele tanto vai contribuir para a segurança, porque essas imagens vão lá para o SICOM, como também ela vai servir de gestão de trânsito. Ótima notícia. Não será câmera para efeito de notificação ainda, mas serão câmeras que serão olhos que nós vamos estar recebendo imagens lá na SMTT e podendo antecipar, chamar a equipe, olha, corre ali no cruzamento tal que aconteceu alguma coisa, né? Então a gente hoje tem uma parceria com o SICOM, a ocorrência de trânsito hoje é 190. 190 não é mais só polícia, é bombeiro, é polícia civil e também SMTT. Nós temos lá um pessoal de plantão, 190, que é um número fácil, quando qualquer ocorrência liga para o SICOM e quem estiver lá aciona o pessoal da rua. Mas nós vamos ter também essas imagens, né, de vários pontos da cidade para justamente permitir tanto as ações de segurança para que a polícia possa desenvolver, a polícia também, né? também, não, diretamente para o SICOM. Nós do trânsito teremos a réplica dessas imagens lá na SMTT ou o nosso próprio agente no SICOM também nos dando esse feedback. Olha, vamos tal lugar, tanto vai servir de intervenções, Marcos, para situações de imediato. Olha, tem um engarrafamento ali, aqui, se desloque ali para ver o que aconteceu. Como também para estudos futuros. Olha, tem um determinado local que todo dia, 5 horas da tarde, tem um engarrafamento tal. Vamos ver que sinalização pode ser feita, que medida pode ser feita, né? Então, tudo isso. Mas ainda completando a resposta ao Valdemir, veja bem, é claro que a cidade falta muita coisa mesmo, mas nós também temos que analisar tudo o que tem sido feito. Volto a dizer, a Avenida ACM ela tem sido vítima, primeiro do alto fluxo, né, por conta da BA, que mais de um ano ficou passando o trânsito de uma rodovia todo dentro daquela avenida. Segundo, as questões também de infraestrutura e principalmente a Embasa, não vai aqui nenhuma troca de... transferir a responsabilidade, mas infelizmente é um dado. Santo Antônio de Jesus tem uma rede de distribuição de água antiga e que por conta disso sempre está ocorrendo alguns vazamentos e desses vazamentos acaba estragando o pavimento, mas a Embasa, né, tem sido... como é que se diz, tem atendido, né, buscado cumprir, até porque o prefeito Rogério tem negociado muito bem com a Embasa a concessão para fazer esses serviços, né, trazendo inclusive uma quantidade bastante significativa de saneamento básico para uma cidade que não tem 20% de cobertura de saneamento básico. Então, nessas relações com a Embasa, tem ampliado isso para 40% quando tiver tudo concluído nos próximos anos. Então, a gestão tem trabalhado sim, agora não dá para... As chuvas que caíram em Santo Antônio nos últimos dias, com todo o esforço da equipe da manutenção, sob a coordenação da doutora Sônia, o próprio prefeito tem coordenado sábado, domingo, reunido o secretário-geral, do AMIN, a Sônia, o sargento Vinícius, toda a equipe tem trabalhado direto para fazer as correções de pavimento. Essa semana nós tivemos uma situação ali também de água na Avenida Tiradentes, travou a cidade toda por um dia, né? E você faz o quê? Vai deixar a rua lá com vazamento? Não, precisa corrigir o vazamento. Agora, é claro, a dinâmica de qualquer cidade que tem 100 mil habitantes, que é o polo, né? Agora, o importante é que tão logo aconteça os problemas, as soluções vão acontecendo. Entretanto, algumas mexem com estruturas, depende de contratações, de convênio, e aí é claro que não dá para fazer mais do que tem sido feito na seriedade, né, e aí que toda a gestão tem sido feita. Mas a gente vai sim, eu já falei mais cedo sobre São Benedito, nós temos muitos projetos de sinalização, seja horizontal, vertical, mas... Desculpa interromper você, Raio está dizendo assim, boa tarde, Marcos. Clóvis Ezequiel, cadê as faixas de pedestre aqui do São Benedito? Está ruim demais, está perguntando. Edival Brito está dizendo, na escuta, abraço nosso secretário competente, Clóvis Ezequiel dos Santos. Edival Brito também.
E a Rai perguntando da faixa realmente do São Benedito. Obrigado, Edival. Você que cumpre um papel importante, né, como ouvidor, e a sua equipe, que sempre está também sendo uma porta de participação, além da imprensa, além de outros canais. A ouvidoria é um instrumento fantástico que a população, eu mesmo estimulo a pessoa, olha, eu tenho uma queixa, vai lá na ouvidoria, porque fica registrado, deixa de ser uma conversa de boca e vira um procedimento administrativo que a ouvidoria, através do ouvidor Edival, passa para cada secretaria, conforme for a pasta, e a nossa é uma das mais demandadas por conta da dinâmica que eu falei. E sobre as faixas no São Benedito, nós fizemos uma boa quantidade, a empresa está retomando nos próximos dias, tão logo a previsão do tempo seja favorável, para continuar. Tem aí a Carlos Amaral para sinalizar, tem a Rua Saldanha Marinho, tem várias outras que precisam fazer. Agora, volto a dizer, a Avenida ACM, eu não posso ainda, inclusive até o Ministério Público já nos acionou, eu respondi, eles entenderam, claro que cobra celeridade, o prefeito tem cobrado, mas a Avenida ACM só pode ser colocada as faixas de pedestre, toda a sinalização, tão logo a empresa conclua o serviço do pavimento, e ela também é a responsável. Quando foi feita a contratação da obra, foi toda no pacote, diferente da Carlos Amaral, que foi feita o asfaltamento e a sinalização ficou sob responsabilidade. Depende de cada contrato, depende de cada órgão de financiamento, depende de cada convênio, como ele é desenvolvido, e nesse aspecto, tanto a Sucomv, a CEINFRA, são muito competentes para isso, e nós da SMTT sempre estamos participando. Olha, a Luziane está dizendo aqui, grande homem, Ademir Teixeira, muito competente esse secretário. Parabéns, grande secretário de Trânsito de Sá. Edneuza Santos, boa tarde, situação eu já falei, do São Benedito já vi, né? Aquela via está complicada, a situação do São Benedito, como é que fica? Aquela via está complicada. O Clóvis já respondeu. Vinícius Brasilino, forte abraço, professor Clóvis. Agora, para a gente poder aqui, a gente fechar essa entrevista, tem outras perguntas de muita gente aqui, de muitos internautas, né? Precisa educar os pedestres e tal. Existe alguma parte do Código de Trânsito que discorra sobre os ruídos produzidos pelos escapamentos de motociclistas? Dicas as quais são alteradas propositalmente, Clóvis, Edson Vilela. As descargas com aqueles ruídos ensurdecedores configuram poluição sonora? Se sim, por que não é comum ver uma disciplina? Edson Vilela pergunta para você aí. Rapaz, é tanta pergunta para Clóvis, realmente foi uma audiência grande aqui, viu? Eu fiquei surpreso. Evandro Corrêa também assistindo, Véria Reis. Se puder passar de novo depois para mim, eu teria o maior prazer em responder via rede social aí. Ou então pode passar no meu Facebook, né? Que é o Messenger, no caso, que é Clóvis Ezequiel, pode mandar lá, vocês me acham, pode mandar, eu teria o prazer de responder a essas e qualquer outra. E Deval está apoiando agora a gestão de Rogério Andrade, até falando do apoio de Rogério e tal. Mas como é que ele apoia? Ele, na semana passada, ele criticou, fez críticas ferrenhas, também falou muito a respeito da sua secretaria. Como é que colocaria um secretário que não tem nenhuma experiência com o trânsito? E aí, para completar, Zé Brito também esteve na sexta-feira passada e disse: ô Marcos, eu gosto muito de Clóvis, ele disse assim, é meu amigo, mas em relação a trânsito, ele não tem, para mim, tal competência. Como é que você vê algumas críticas em relação a esses dois, por exemplo, que são políticos também, não deixam de ser? Olha, eu, assim, volto a dizer, eu falei anteriormente, eu jamais vou me chatear ou responder como se fosse de forma ofendido. São cidadãos, né, da cidade que têm o direito de expressar as suas opiniões. Então, não vai aqui nenhuma desqualificação de quem critica. Tem gente que às vezes não aguenta e começa a desqualificar a pessoa que criticou. Não, vão merecer sempre o meu respeito do mesmo jeito. Agora, é verdade, eu volto a dizer, Sidney era especialista, mas fez um grande trabalho. Muita gente não gostava, mas ele teve a coragem de implantar. Primeiro teve Walter Coelho, depois Sidney veio justamente no momento que começou a notificar. Bolão, Luciano Cuyuba, todos eles deram grandes contribuições, deram suas marcas no trânsito. Dos que eu lembro, Dadal, que também passou também, foi diretor, depois secretário, me antecedeu. Então, assim, nenhum deles tinha especialização de trânsito. Claro que algum deles pode ter tido a felicidade, alguma decisão que pode ter sido melhor que a minha em determinado, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu quero que os próximos secretários sejam melhores do que eu. Eu não tenho essa coisa de querer trabalhar no erro do outro para aparecer a minha qualidade. Pelo contrário, eu falei para o prefeito Rogério, né, que ele falou, olha, eu quero um gestor.
com as suas características de retidão, de seriedade, e é isso que a gente tem feito. Eu quero um educador, e diga-se de passagem, aí eu posso, até por uma questão óbvia, dessa gestão é onde se tem mais desenvolvido as ações de educação para o trânsito. Eu tenho hoje um grupo parceiros do trânsito que eu consegui, aí me permita a falta de modéstia, graças à seriedade do governo e graças à minha credibilidade, que eu acho que não preciso dizer que a minha história já fala por si só, e os meus atos no dia a dia. Isso fez com que hoje eu tenha um grupo com SAMU, com Polícia Rodoviária Estadual, Federal, UFRB, Detran, né? O próprio curso de medicina aqui também, que tem Polícia Militar, Polícia Civil, todos esses sendo parceiros das ações de trânsito, né? Das ações educativas, acidente simulado, Semana Nacional, Maio Amarelo, palestras nas escolas, mais de 100, a Secretaria de Educação do município é uma extrema parceira, né? A secretária Cíntia é minha colega e minha amiga, junto com sua equipe, nós temos desenvolvido trabalhos acadêmicos, inclusive, né? Para justamente preparar os condutores do amanhã, não só os de hoje, quanto os de amanhã. Nós temos parcerias aí com associações de moradores, a exemplo lá da UBS 4, o companheiro Ailton tem feito um trabalho lá com os bombeiros mirins, e o trânsito está lá também. Os nossos agentes não só fazem um trabalho de rua, também como fazem trabalho de palestras em empresas, são muitas as empresas. Eu tenho uma agenda que nem sempre dá conta dessas grandes empresas que têm bastante funcionário e outras de menos também, que chamam a gente para fazer ações, não, ou seja, as ações não só aquelas de rua, né, como também essas segmentadas, né, exatamente. Então, educação para o trânsito que muita gente pedia. E aí eu posso lhe dizer, nós tivemos uma redução. Eu sei que ainda não é fruto do nosso trabalho, que a educação é alguma coisa lenta, mas é simbólico quando um órgão de trânsito sai de uma quantidade que apresenta uma redução de 44% nas notificações. E não foi porque o prefeito ou o secretário disse que não era para multar, porque os agentes são servidores públicos, concursados, que agem à luz do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Né? Mas nós sim os sensibilizamos para que eles pudessem estar cada vez mais fazendo ações educativas no dia a dia, né? Dando a oportunidade para as pessoas. Agora, tem gente que não aprende, então não dá também para o servidor público prevaricar. Por isso que as notificações, elas são necessárias, mas elas hoje, em 2019, em relação a 2017, quando nós entramos, ela apresenta já um 44% de redução, né? E volto a dizer, não é que a gente quer deixar de notificar, nem fazer vista grossa, mas é a gente acreditar também que as pessoas, a partir do momento que o órgão promove mais ações de educação, ela também faça com que esse cidadão se conscientize. Não é fácil, mas se a gente não acredita nisso, a gente vai só utilizar o instrumento da punição, e aí sim vão ter outras críticas, porque muita gente não gosta de ser fiscalizado, e aí Santo Antônio, conhecido por isso e aquilo. Então, todos os secretários deram suas contribuições, eu tenho consciência do esforço que tenho tido, volto a dizer, eu não sou obrigado a saber de tudo de trânsito, mas até o fim da gestão, se eu concluir, porque o cargo é do prefeito, né? Uma vez ele bota e tira a hora que ele quiser. Até o final do ano, eu vou ter uma especialização, ou seja, eu vou ser o primeiro secretário que vou ter uma especialização na área de trânsito. Mas isso não vai me fazer melhor e nem vai apagar o belo trabalho feito pelos meus colegas que antecederam. Você entendeu? Mas é importante que a gente, até por conta das inovações, da tecnologia, da engenharia de tráfego, de uma série de componentes que fazem parte da urbanização no dia de hoje, então é necessário que a gente também busque se especializar nessa área. Mas não é o fato da gente não ter uma formação de trânsito até então que nos diminui, como também não diminuiu o papel de nenhum dos outros secretários que estiveram. Agora, é claro, eu acho que Santo Antônio de Jesus tem que caminhar para que um dia possa ter um engenheiro de trânsito aqui, exclusivo, para que a gente possa estar ao lado do secretário, ou sendo o próprio secretário, para poder ter um olhar mais técnico e mais imediato para os problemas que se apresentam. Olha, aqui, Celso Bonfim, quando serão repostas placas que proibiam parar de estacionamento de veículos ao longo da ladeira que dá acesso ao bairro da Maria Preta, Marcos. Ali realmente é muito veículo, pode ocasionar um acidente.
Perigoso ali mesmo. Ali é o chamado porta aberta. Nós vamos fazer uma melhoria naquela rotatória que foi construída. Pode ter um estacionamento para eles depois. Pois é, e tem áreas livres ali. Eu, inclusive, estou dialogando desde quando a secretária Fátima estava na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, ela já se envolvia com isso, agora o secretário Có, nós estamos conversando ali com alguns proprietários de alguns terrenos ali embaixo, justamente para que possa fazer uma concessão para a gente poder usar como estacionamento e melhorar a retirada de veículos de grande porte da feira para um determinado horário, um dos dias proibidos. Só que é um trabalho que tem que ser feito com conscientização, porque você pode baixar 1000 decretos, 1000 normas, leis, e se você não tem a participação da população, se você não conscientiza, vai ser mais um instrumento de revolta, de chateação. E sobre o porta aberta, aquela rotatória, ela ficou boa. Entretanto, ela permite que quem vem da Avenida Aracaju passe direto avionado para sair na feira, ali perto da Cesta do Povo. Então, rotatória tem que ser com todos roteando e diminuindo a velocidade. Então, nós vamos fazer uma melhoria naquela rotatória e melhorar a sinalização daquela área, inclusive porque realmente a subida para Maria Preta acaba muitas vezes ficando uma mão só, para dividir entre quem desce e sobe por conta do pessoal que está ali no bar consumindo. Então, a gente precisa fazer essas mudanças, né, para poder melhorar e diminuir riscos de colisão, atropelamento, qualquer incidente ali. Claudinha Souza diz assim também: por que em frente ao hospital em cá não tem uma placa de sinalização alertando que ali é um hospital? O povo ali buzina alto. Outro aqui: caro Clóvis, precisamos de redutores de velocidade em frente ao FRB, nas duas vias em frente à Roupa Nova. Eu nunca vi tanto redutor nessa cidade, meu Deus do céu. Eu também estou vendo, viu, Mário, você pedindo mais, eu fico até preocupado com isso. É uma pena, né? Qual o critério para se colocar quebra-mola? Porque na População Magalhães tem 3 quebra-molas. Qual o critério para quebra-mola aí? Bom, você tem um conjunto, né, tanto o Código de Trânsito, mas principalmente o Manual Brasileiro de Sinalização, eles apresentam. Claro que é diminuição de fluxo em saídas perigosas. Por exemplo, toda vez que tem uma travessa, é natural que você reduza, né, para que permita que um veículo que esteja saindo de uma transversal possa fazer isso de forma mais segura. Agora, nós temos em Santo Antônio, muitos lugares tem cruzamento, né, ou encruzilhadas. Aqui a gente tem lugar que tem 5, né? 5, 6 vias, todas canalizando. Então, isso não é algo que facilita. E por conta de muitas travessas próximas e becos também, acaba tendo mais redução. Ali realmente é uma avenida que não foi dessa gestão. Acredito que essas medidas de segurança fizeram com que fossem colocados. Mas todas as vezes que a gente instala um redutor, vem 1000 críticas também, porque a pessoa que é educada, que sabe, ela se sente punida. Porque é que eu, que ando direito, ando devagar, tenho que ser punido por conta de alguém que não respeitou. Então, como não dá tempo conscientizar todos, se você for esperar o tempo necessário para isso, vão morrer, pessoas vão ser acidentadas, então a gente acaba adotando a medida de punição, ao ponto de ser institucionalizada, não é algo da cabeça do secretário nem do prefeito. Mas as pessoas se chateiam. Entretanto, eu estou lá com 32 redutores de velocidade programados para ser feitos em algumas vias, principalmente nas áreas dos bairros da cidade, nem tanto no centro, por conta justamente de velocidade, né? E tem alguns motociclistas que, quando eles passam no redutor, quebra-mola, como é mais conhecido, eles ficam em pé para não sofrer o impacto do banco, né, do assento, e aí ele passa tranquilo, sem precisar reduzir. É uma medida de risco, alguns deles se acidentam, né? Outros veem e não aprendem, mas nós vamos estar sempre dialogando. Se deixar, tem morador que quer um redutor aqui, o outro ali. A secretária Sônia até brinca: poxa, o pessoal quer um quebra-mola para chamar de seu, né? Mas não é, porque as pessoas que têm crianças, principalmente, ficam com medo, apavoradas com a velocidade. Irresponsável, né? Que muita gente anda aí em alguns bairros, meu Deus do céu, a gente fica impressionado, não tem necessidade de passar de 30 quilômetros nessa cidade, em alguns lugares tem que ser 20, né? Então, a gente vai continuar colocando placa, continuando tentando sinalizar, mas em alguns
alguns casos, vai ter que ter o redutor como uma medida de segurança para evitar o mal maior. Para a gente poder fechar esse programa, eu pergunto a Clóvis aqui, pergunta nossa. Marcos, lê meu comentário. Eu já li, rapaz, tanto comentário aqui, Evandro. Todas as mesmas. Ah, sim, temos as mesmas coisas de 40 anos atrás. Falar de trânsito enquanto semáforo é muito pequeno. É muito pequena essa discussão, né? O problema é a quantidade de veículos. Santo Antônio de Jesus precisa adequar a realidade, construir novas avenidas. Não tenho dúvida. Eu não sei como, mas tem que construir, nem que seja viaduto, viu? Eu também concordo com você, Evandro. Eu não sei, eu já estou pensando em Santo Antônio do futuro com viadutos aqui. A gente cortando de um lado para o outro a cidade. Imagine um viaduto cortando aqui da Praça Padre Mateus. Você dá risada, Mazinho, mas é só o jeito. Não, mas não tem jeito. A gente está chegando num patamar, Mazinho, que é muito estreito as ruas, poxa. Muito estreito. Você passar pela São Luís, aquela ruazinha pequenininha ali, eu fico imaginando, meu Deus do céu. Não tem alguma coisa que eu vou fazer. Deixa eu te falar. Outro dia, um tempo atrás, eu estava numa visita junto com o prefeito e outros colegas da gestão ali na feira, e uma senhora chegou, e eu quando falo de alguma coisa errada de alguém, não falo jamais no sentido de desqualificar, né? Exatamente, até sempre com muito respeito, entendendo que é a concepção da pessoa. Pode estar errado, mas é a forma que ela entende, e nós que estamos à frente do governo que temos que ter a capacidade de explicar que nem sempre aquilo que a pessoa quer é possível. Mas a pessoa chegava assim e dizia, prefeito, precisa fazer a reforma aqui da área de alimentação, mas a gente também não pode parar um dia. Aí a gente olhou para o outro assim, como é que pode fazer um omelete sem quebrar os ovos? A gente fala do saneamento aqui das áreas pluviais, melhor dizendo, que toda vez que chove. Mas imagine você, primeiro conseguir o recurso para fazer drenagem no centro da cidade. Segundo, como é que vai se comportar a população, principalmente os comerciantes, quando tiver meses com as suas ruas não, como é que se diz, elas interditadas para fazer a obra. Aí, e o comércio, como é que eu vendo? Né? Como é que com a rua interditada não entra carro, não carrega, não descarrega? Imagine você, você brincava de viadutos, de passarelas. É possível que algumas situações sim, mas isso envolve projetos caríssimos, desapropriações, né? Projetos que o governo municipal não tem condição, por mais arrecadação que a gente possa ter, mas vai depender de muita obra. Hoje, aí, do jeito que está o governo federal, não tem tido obras de investimento, e o que tem agora é para tentar reconstruir as áreas que foram destruídas pela chuva. Então, pouquíssimos recursos federais vão ser fáceis para conseguir para essas intervenções urbanas de grande porte. E aí envolve desapropriação, envolve uma série de coisas. E o que o prefeito fez? Adotou pavimentar a maior quantidade, já passam de 200 ruas, principalmente nos bairros periféricos, e isso acaba de alguma forma contribuindo, porque vai surgindo outros fluxos, né? Volto a dizer, na hora que aquela Avenida Santa Cecília, ali paralela ao Canal do Mutum, estiver pronta, você vai sair cá do bairro do Ginásio de Esporte, por exemplo, e passar lá para Itolírio, de forma tranquila, desafogando a Rua do Calabar, desafogando a própria Juraci Magalhães, porque você vai ter outras alternativas e a própria população vai buscar esses roteiros que não os principais das avenidas grandes, que sabe que vai ter um fluxo maior. Então, você vai governando com as condições que tem, projetando um futuro, mas tentando também dar respostas de imediata para algumas coisas, porque se a gente ficar aqui a vida toda, porque não tem estrutura, aí é que realmente não vai fazer. Agora você, saindo um pouco dessa linha, agora entrando da linha política, você continua no PT? Eu sou filiado, sou dirigente do Partido dos Trabalhadores no Diretório Municipal. Eu saí um determinado período por conta, né, de algumas situações e o presidente Manuel Missionário, que foi eleito, né, com apoio de toda a militância, nos convidou para fazer parte. Eu estou na executiva municipal. Muito bem. O que você está achando da avaliação sua de Uberdan aí no PT? É um mandato, né, bastante ativo, é um vereador de uma qualidade inegável, um educador, uma pessoa
que tem uma capacidade de formulação muito grande, é o líder do prefeito, tem assumido o ônus e o bônus de ser o líder como todo agente de projeto, né? Nós não podemos pensar só com o umbigo. Então, quando você faz parte do projeto, o PT fez parte da aliança que elegeu o prefeito Rogério Andrade e também vem governando, tendo secretaria, né? Foi indicado o meu nome, à época o diretório teve consciência disso e permitiu. Eu jamais assumiria um cargo político, né, se não fosse com o aval do meu partido. Agora, o partido está fazendo uma nova análise, né, um novo diretório para ver as decisões em relação ao pleito de 2020. Eu, particularmente, defendo a continuidade da aliança com o prefeito Rogério Andrade, né. Agora, é claro que isso tem que ser discutido no partido, a minha opinião é uma, mas o partido tem instâncias deliberativas para isso, né. Espero que tenhamos a maturidade de chegar ao consenso para que o partido possa ter êxito, seja na aliança, seja candidatura, mas o mais importante é que a gente contribua para o melhor desenvolvimento de Santo Antônio de Jesus. Nós temos um projeto que tem também a liderança do governador Rui Costa na Bahia, né, que tem o partido se articulando e em parceria com o PSD em vários municípios. O PSD tem o apoio do PT, o PT tem o apoio do PSD, além do governo do Estado. Então, a gente, claro que todo mundo tem, e é natural que você falava mais cedo de vários nomes aqui, é natural que as pessoas se coloquem. Que bom, né? Hoje, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos está iniciando lá as primárias, que é uma espécie de prévias que eles fazem, e só dentro do Partido Democrata você tem mais de 5 candidaturas, né? Então é natural, e que bom que as pessoas, que os cidadãos e as cidadãs se lancem, né? E pode ser que em um determinado momento ela entenda que tal outro candidato atende aquelas perspectivas, então não tem por que disputar a qualquer preço. Então acho que isso é muito tranquilo, e o PT tem essa tradição democrática de ouvir sua militância, tomar as decisões e ser responsável pelas decisões que toma. Muito bem. Eu quero segurar o microfone aqui, porque que papo bom, viu, Marzinho? Se deixasse o programa ia todo... A gente ia sair daqui mais hoje, que a pergunta para Clóvis tem aqui demais aqui. Mas vamos lá, faz um coração com as mãos para aquela câmera aqui, Clóvis, essa câmera... Essa daqui, ó. Esse, faz um coração bem bacana. Esse coração vai para quem, Clóvis? Vai para Fátima, minha esposa, vai para Wagner, meu filho, né? Vai para minha tia Laura, que ontem, como minha tia e madrinha, completou 93 anos, né? Eu que recentemente perdi meu pai, perdi minha sogra, em 10 dias, foram duas percas assim, bastante significativas, e hoje tia Laura eu ajudo, junto com meus irmãos, meus outros primos, a cuidar dela. Ela não teve filhos biológicos, mas a gente está muito feliz. E hoje à noite, eu não pude ir ontem, porque eu estava viajando, mas hoje nós vamos lá na casa dela para poder abraçá-la pelos seus 93 anos de lucidez, né? E de uma pessoa muito participativa, muito querida na nossa vida. Então vai, além de Fátima e Wagner, meus amigos e irmãos, vai para minha tia Laura, simbolicamente, pelos seus 93 anos. Pega o microfone aqui, deixa eu dar um abraço. Obrigado você pela sua palavra, pela sua participação aqui, democraticamente também, falando elogios, também críticas, e que bom que você pôde responder. Como você mesmo disse, a gente nunca vai ser 100% em nada, mas uma coisa eu acho que você tem, acredito nisso. Você tem muito coração e você faz a coisa com muito amor. Parabéns, e o Voz da Bahia está à sua disposição aqui. Eu que agradeço essa oportunidade, agradeço a todas as intervenções, não é hipocrisia. Talvez como eu não tenho maiores aptidões na política partidária, não tenho. Então, porque quando você vai para todas as disputas e acabam envolvendo, e é possível que num momento desse você tenha um arranhão com alguém. Mas eu defendo um projeto político, eu tenho opinião, mas eu respeito, acima de tudo, o direito das pessoas pensarem diferente de mim. Isso não é uma virtude minha, mas eu acho que é um princípio que todos nós que adentramos a vida pública tem que carregar, o respeito às manifestações. Claro que a gente pode fazer isso com urbanidade, com educação, não precisa ninguém nos perguntar de forma grosseira, e muito menos a gente responder de forma grosseira. Mas a gente tem a humildade que estamos num cargo público e que, ainda que nós tenhamos os nossos momentos de infelicidade, nós temos, eu particularmente, com a minha equipe na SMTT, mas como membro de um governo municipal coordenado pelo
prefeito Rogério, a sua vice-prefeita Dalva Mercedes, juntamente com toda a equipe, nós temos a consciência que sabemos onde quer chegar, sabemos que quer servir Santo Antônio de Jesus, que a população, e temos que conviver com as questões democráticas, mesmo quando elas não nos agradam ao ouvir, mas que a gente tem a capacidade pedagógica de devolver isso em forma de serviço, em forma de respeito. Eu gostaria ainda, Marcos, de aproveitar a oportunidade para dizer aos permissionários de táxi e transporte escolar privado que até o dia 7 de fevereiro é o prazo para fazer a renovação do alvará. Depois, no dia 10, começa os alternativos. Mas o foco principal para o transporte escolar. É um transporte que carrega principalmente criança, por isso que ele tem lei municipal, lei federal, disciplinando. O veículo tem que ser caracterizado, tem que ter uma série de documentos e habilitações, e muitas vezes alguns pais acabam contratando alguns transportes totalmente desatualizados, não regularizado, clandestino, como se diz, o transporte irregular, e que, se Deus o livre, tiver um sinistro, alguma coisa, não tem proteção nenhuma. Diferente de quando um veículo que é vistoriado pela SMTT, que é feito toda uma averiguação da documentação do veículo e do prestador, esses veículos vão estar mais assegurados para prestar o serviço. Então, a gente conta também com os pais para fazer esse trabalho. E pede àqueles que se propõem a fazer o transporte escolar que se habilitem. Né? Tem um trabalhozinho no primeiro momento, juntar um documento, colocar uma faixa, um tacógrafo, mas depois você vai estar sem risco nenhum de receber notificações, porque nós vamos para a rua do dia 10 em diante para fiscalizar esses veículos que estão carregando crianças. Outras coisas a gente não tem perna, vai fazendo quando dá, mas transporte escolar com criança, a gente tem que ter a responsabilidade, e eu conto também com esses prestadores para que eles busquem a regularização, para que a gente não seja necessário apreender veículo com crianças ainda no interior do veículo. Então, a gente quer evitar esses constrangimentos, mas também não pode passar a mão na cabeça permitindo que transporte regularizado, né, ou irregular funcione. Tem outras categorias também que a gente está promovendo a regularização, transporte por aplicativo, mototáxi, tudo ainda necessitando. Vamos estar fazendo isso ao longo do ano, mas a gente não pode abrir mão, principalmente desses serviços mais sensíveis, no caso, quando você trabalha com seres humanos. Mas agradecer essa oportunidade a você, a Mazinho, a sua esposa, né, e toda a equipe aqui, aos internados, a gentileza aí das perguntas, independente dos elogios. Agradeço muito meus ex-alunos, né, eu continuo professor Clóvis, e eu nunca fui professor de sala de aula apenas. Eu sempre sou daqueles que todas as minhas atitudes dentro de casa, no lazer, onde for, eu tenho que saber que sempre a minha atitude, ela replica nos atos de alguém. Então, mesmo no trânsito, que requer outras habilidades, eu não perco jamais as características de educador. Então, por isso que eu fico muito satisfeito de estar fazendo parte da equipe, da gestão municipal, vivendo essa experiência, né, podendo contribuir com a minha cidade, mas ciente das nossas limitações, ciente que temos que ser humilde, mas que temos que nos esforçar muito, porque a cidade requer que a gente trabalhe. Enquanto muitos aí ficam só discutindo política partidária, quem vai para lá, quem ganha quanto para ir para um outro lado, essas coisas todas, isso não me interessa. A orientação do prefeito é que a gente trabalhe. Na hora da eleição a gente vai lá, defende o nosso candidato, faz a campanha e vota, e depois a vida continua, né, porque a democracia é assim. O mais importante é que a gente não perca a consciência de estar cumprindo a nossa função pública. Muito obrigado a todos vocês. Eu saio daqui também assim, de uma forma muito feliz de ter podido participar dessa entrevista, sempre muito bem conduzida por você, de forma também muito humana e respeitosa, e isso faz a diferença na imprensa também aqui em Santo Antônio. Muito obrigado, Clóvis. E a gente fecha isso aqui com essa frase aqui, com o comentário de Gerson Vilela. Realmente, quem conhece o senhor Clóvis sabe o quanto ele trabalha incansavelmente, sempre foi assim. Se a população de condutores não fizerem também o dever de casa, certamente as ações serão menos eficientes. Fechando-se as cortinas de mais um programa, que todos tenham um ótimo início de semana, uma ótima segunda-feira, e voltaremos amanhã com a entrevista também palpitante, você não perde por esperar. Fique ligado aqui no 12:30 com Marcos Augusto, lembrando que acesse sempre também o vozdabahia.com.br e fique muito bem informado. Um abraço a todos e até lá. Deus abençoe.